paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa escola bíblica online. Antes de darmos início à nossa aula, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, com coração grato por mais uma oportunidade de aprendermos a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinando, nos capacitando, Pai, com sabedoria do alto, Senhor, para que possamos aprender e praticar a Tua palavra, Senhor, nas nossas vidas. É o que nós pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos para mais uma aula da nossa revista, esta nova revista que já estamos hoje na lição de número 6, que fala sobre os valores do reino de Deus. E a lição de número 6, o título é Expressando Palavras Honestas. O nosso texto áureo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5,37. Verdade prática. Fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condições de cumprir. E a nossa leitura bíblica está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 33 ao 37. Outro sim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, hoje nós estaremos falando sobre falar o sim, o não, ter direção às nossas ações, ter direção naquilo que falamos, cuidado com o que falamos, com o que prometemos, né? E, sobretudo, sobre juramento, que também nós vamos aprender aqui nesta lição. Nós vamos aprender sobre o valor, o peso das nossas palavras, né, meus irmãos? Tudo aquilo que sai da nossa boca tem uma direção, tem um propósito e tem sempre que ser para abençoar vidas, né? Para dizer a verdade, porque Jesus diz que Ele é a verdade, né? E como andamos com Ele sobre os seus ensinamentos, Jesus aqui neste capítulo também está nos ensinando sobre isso, que nós temos, é algo que nós temos que praticar nas nossas vidas, né? Falar a verdade. E aqui nós vamos para a nossa introdução da nossa lição. Quem tem a revista pode acompanhar, quem não tem, eu vou fazer a leitura. Os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são um compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos: aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nesta lição, veremos como o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes e honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Vamos lá, irmãos, para Tiago, no capítulo 5 e o versículo 12. Tiago 5, 12. E diz assim a palavra do Senhor: Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra. Sendo sim, que seja sim. Quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Então, nós vamos aqui, irmãos, resgatar este valor,
né? Que em muito também nós vemos na nossa sociedade, né? Isso também, aqui são valores, lógico, que o Senhor está ensinando, mas nós vemos que na nossa sociedade, né? Isso vem se perdendo de ano em ano, né? Porque antigamente os antigos sempre falavam isso, que a palavra valia, né? A palavra da pessoa valia. Olha, eu vim aqui e eu vou adquirir isto aqui. Tal dia eu venho acertar. Então a palavra antes valia muito, né? Na nossa sociedade. Hoje em dia já não é mais desta forma. E a palavra de Deus nos ensina esse princípio. Então não importa se na nossa sociedade os anos estão passando, os valores, né, morais estão sendo perdidos, nós temos que manter, né, manter este valor, porque é o ensinamento de Jesus, não é meramente algo que a gente pode dizer assim, já se perdeu esse costume. Antes, dos nossos avós, né, eram tudo pela palavra, tudo combinado e acertado só pela palavra. E aí foi entrando uma assinatura, um contrato, algo que você tinha que deixar para confirmar que realmente você vai cumprir a sua palavra. Então, não passa só de um valor moral, mas de um princípio dos ensinamentos que Jesus deixou para nós. E nós devemos manter, né, guardar estes princípios, porque como o Senhor Jesus está dizendo aqui, é sim, sim, não, não, e o que passa disso é de procedência maligna. Então nós temos que manter isso na nossa vida, no nosso dia a dia, na prática dos negócios, seja na igreja, seja na sua família, aonde você e com quem você se relacionar, que a palavra tem que ser desta forma, né? O sim, sim, não, não. Então nós vemos aqui também Tiago dizendo isso, né? Que não devemos jurar, que é onde nós vamos também aprender agora aqui no tópico 1 sobre o juramento, que era uma forma, né, de endossar lá no Antigo Testamento, aquilo que eu estou dizendo é verdade. Então fazia-se um juramento de que aquela pessoa iria cumprir com a sua palavra. Mas aqui, já introduzindo o assunto, o que é que nós vamos aprendendo ao longo dessa revista? Que não é necessário um juramento quando você é correto, quando você está com a verdade ao seu lado, de ficar usando nenhum tipo de juramento, né? Porque no reino de Deus a honestidade ela tem que sobressair, ela tem que prevalecer. Então não há necessidade de ficar fazendo um juramento, nem por Deus e nem por nada dessa terra, porque, irmãos, nós não podemos jurar por Deus, porque Deus é Deus e que tudo que é na terra foi Ele que criou também. Então não temos o poder de jurar e usar nome de outras pessoas e muito menos o nome de Deus, que é isso que nós vamos aprender aqui ao longo dessa lição. Então vamos lá. Tópico 1. Não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. A lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos e decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso. Vamos ler, meus irmãos? Números, no capítulo 30. É importante nós lermos na palavra do Senhor, porque tudo que nós estamos falando está aqui na palavra do Senhor. Números 30 e o versículo de número 2. Se uma pessoa fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por juramento a cumprir uma promessa formal, não poderá violar sua palavra empenhada. Tudo aquilo que for prometido por sua boca, assim deverá ser executado. Isso já fazia parte das leis, né, que foram dadas lá a Moisés. E vamos ler também Deuteronômio, capítulo 19, e o versículo 16 ao 19. Deuteronômio 19, do 16 ao 19. Quando uma falsa testemunha se levantar contra alguém, acusando de alguma rebelião, as duas partes em litígio se apresentarão diante de Yahvé, na presença dos sacerdotes e dos juízes que estiverem em função naqueles dias. Os juízes investigarão minuciosamente o caso.
E se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, então vós a tratareis da mesma maneira que ela própria planejava punir o seu próximo. Eliminarás, pois, o mal do meio de Israel. Irmãos, era algo muito sério, levado a sério, até aqui nas leis, né, que o Senhor estava instruindo, né, esmiuçando ali através da vida de Moisés, né, que estava transmitindo ao povo toda a lei, toda a forma que Deus queria que eles conduzissem a vida deles, os limites, né, as normas estabelecidas ali através da lei. Então Moisés estava falando sobre o jurar falsamente, o juramento e não cumprir o juramento, tudo isso tinha consequências. Então nós vemos que a lei do juramento já existia desde do Antigo Testamento. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma pessoa, a uma promessa ou alguma coisa encontrada, exigia uma oferta pelo pecado. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos. Vamos lá, meus irmãos, Êxodo capítulo 20 e o verso 7. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Yahvé não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. Por que nós estamos lendo essa passagem, meus irmãos, esse versículo? Porque as pessoas usavam o nome de Deus para jurar, né? E aí cai aqui nos 10 mandamentos, que é algo que Deus disse que não era para ficar usando o nome dele em vão. Então as pessoas queriam endossar as suas palavras jurando por Deus, em nome de Deus. Então era algo que o Senhor não aceitava. E proibiu também o juramento por deuses falsos. Vamos ler Josué 23:7. Josué 23:7. Sem vos misturardes com essas populações que ainda restam no meio de vós. Não pronunciareis o nome dos seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos. Não os servireis e não prestareis a ele a vossa adoração, louvor e serviço. Então, não era para jurar nem em nome de Deus, jurar em vão, usar o nome de Deus em vão, e nem usar outros deuses também, usando para juramento. Qual era o propósito da lei do juramento? O propósito do juramento antes era benéfico, tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz onisciente e onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presentes no espírito do homem. O juramento nas Escrituras são de dois tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Então aqui, meus irmãos, o propósito era, quando alguém fazia o juramento, quem levava a sério, né, meus irmãos? Porque aqui nós depois vamos vendo que havia algumas formas que eles usavam de fazer um juramento e deixar como trocar algumas palavras para poder assim não ficar tão preso àquele juramento, porque como nós lemos aqui, né, na palavra de Deus, aqui no Antigo Testamento, era algo muito sério, né, sobre as leis do Senhor. Não podia se levantar e fazer nenhum juramento e não cumprir, e não usar o nome de Deus em vão. Então era sério quando alguém falava, eu vou jurar, por quê? Porque era para ser descoberta a verdade, porque assim a pessoa era, vamos dizer, interrogada, né, sobre a situação, e era de você jura, você faz um juramento de que você está dizendo a verdade. Então aquela pessoa, ela falava, se estivesse com a verdade do lado dela, ela poderia jurar, porque ela estava com a verdade. E ninguém poderia jurar falsamente. Então era uma forma de chegar ao conhecimento da verdade da situação que estava ocorrendo. Isso baseado no que eles conheciam sobre Deus, porque Deus conhece tudo. Não há nada, meus irmãos, dentro do nosso coração, nenhum procedimento da nossa vida, nenhum pensamento que Deus não saiba. Que Deus não saiba. Então não há para onde correr
deste olhar do Senhor, porque Ele vê o nosso coração, Ele conhece toda a verdade. Mas quando havia dúvida em situações, então precisava ocorrer por parte daquele que queria provar a sua verdade, fazer um juramento, tá bom? Então, vamos agora aqui falar sobre como jurar. Não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Como era esse juramento, né? O estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento. Mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. E nesse caso, não precisava ser punido. Então aqui já começou as emendas na lei do que Deus já tinha dito. Então eles não pronunciavam o nome de Deus para não ter que comprovar ou pagar aquele juramento, atestar do que eles estão falando, e tinha menor valor. Então eles não estavam presos, né? Era uma forma de escapar do juramento feito. Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou em Mateus 23, do 16 ao 18. Vamos ler, meus irmãos? Mateus 23, do 16 ao 18. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Entendem, meus irmãos, como eles usavam e deturpavam pequenas partes, trocavam, invertiam os valores para não se comprometer com o juramento? Quer dizer, aquilo que Deus disse que teria que ser, eles deixaram de lado e falaram, não é assim mais o juramento. Então eu não oro mais pelo altar, eu oro pela oferta sobre o altar, porque não tinha valor, né? Você jurar pela oferta. Eles não poderiam ser julgados por aquilo se não estivesse falando a verdade. Então eles juravam pelo aquilo que Deus não pediu para eles. Por quê? Porque assim eles ficariam isentos de cumprir. Irmãos, se a gente não observar e assim sempre estar analisando, né, nós mesmos, nosso coração, observando como vai se distanciando do que o Senhor realmente ensinou, né? E nós estamos lendo de algo aqui no Novo Testamento, porque não muda o teor daquilo que o Senhor tem por ser um homem, uma pessoa, uma mulher de Deus, um homem de Deus reto. Os valores são os mesmos, porque não são valores, como eu disse no início, de apenas uma sociedade, um valor que na sociedade vai se perdendo com o tempo, né? Hoje você vai comprar algo, você tem que já passar ali o seu cartão, porque o seu cartão é aquilo que dá garantia para eles que eles vão receber. Antes era o cheque, eram notas promissórias, e assim foi cada vez mais tendo que a pessoa se comprometer com aquilo que antes era dado em uma palavra. Isso são valores que vão sendo mudados de acordo com a moralidade humana, com a ética que vai sendo perdida. Mas isso aqui nós estamos falando desse procedimento de acordo com a palavra de Deus, que não perde o valor, que não perde o teor, que não perde a credibilidade, não tem como alterar, né? E aqui o próprio Jesus dizendo para eles, vocês alteraram coisas que não deveriam ser alteradas, colocando valor naquilo que não tem valor. Tudo isso para quê? Para invalidar o comprometimento nas consequências de jurar falsamente. Então nós temos que manter, irmãos, guardado o valor correto daquilo que o Senhor está nos ensinando aqui hoje através da sua palavra. E nos dias de hoje, irmãos, eu não conheço, né, não estou querendo nem aqui me aprofundar em leis, né? Não entendo, mas falando sobre o perjúrio, né, que é você jurar, você
mentir sobre algo, você jurar por algo e ser uma mentira, mas nós temos aqui nas nossas leis mesmo do Brasil o perjúrio, que é isso, você fazer um juramento falso ou uma violação do juramento em relação com a ação ou efeito de perjurar. Então, isso é um crime, é considerado crime na nossa lei, né? No artigo 342 do Código Penal. Então, o que nós estamos falando aqui, também as leis humanas, elas são baseadas nisso, né? Sobre roubar. Você não pode, você pode sair e roubar, mas tudo tem uma consequência, você não pode roubar. Vamos dizer assim, pelas leis, pela lei de Deus. Tudo tem uma consequência. Inclusive, o que nós estamos falando aqui, nas nossas leis, é dessa forma. A pessoa é punida. Antes dela ser uma testemunha de um crime ou testemunhar contra alguém, ela faz um juramento antes de uma sessão diante de um juiz, né? De um juiz, de um humano, eu estou dizendo, que ela faz aquele juramento. E se é descoberto que ela jurou falsamente, ela também corre o risco de ficar reclusa, até 3 anos de reclusão, por causa de um falso testemunho, né? De uma forma mais simples de entender, de um falso testemunho, você jurar por algo que não é verdade. E em outros países também, aqui está falando em relação à testemunha, mas em outros países até os réus que mentem, que juram e mentem, também sofrem pena. Então, irmãos, dando só uma base, né, para entendimento, que inclusive na nossa sociedade também existe essa lei, né? E aqui também na lei de Deus já existia esse querer mexer e ajeitar as coisas para não sofrer consequências, né? Porque tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, irmãos, que fique bem registrado, bem guardado no seu coração, através desse ensinamento, deste primeiro tópico, sobre as nossas palavras, né? Aquilo que nós falamos, tudo o que sai da nossa boca tem um peso, tudo o que nós falamos tem uma consequência. E uma vez uma palavra dita, não tem como voltar atrás, né? Como uma flecha lançada, a flecha não volta. A palavra proferida também não volta. Então nós temos que tomar cuidado, pensar antes de usar as nossas palavras, pensar antes de jurar, de querer comprometer, que por esta palavra aqui, o ensinamento não podemos jurar pelo céu, não podemos jurar pela terra, não podemos usar o nome de Deus em vão. O que é que Jesus está querendo dizer ali para ele sobre isso aqui, sobre o jurar? Está no finalzinho da nossa introdução. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos. Então, a honestidade, né, vai adiante. Não há necessidade de ficar fazendo juramentos. Por quê? Porque era uma prática do judeu naquela época. Tudo envolvia-se o juramento, o comprometimento de algo para atestar que ele estava dizendo uma verdade. Bem, meus irmãos, vamos continuar aqui. Essa tenuidade de classificações feitas pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Para Jesus, quem jurasse pelo céu teria que cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus. E a terra era o estrado dos seus pés, está lá em Isaías 66:1. E Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos, teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estaria envolvido. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como no céu e a terra, para afirmar que o que está dizendo é a verdade, posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Então, para nós concluirmos aqui esse tópico, meus irmãos, esse primeiro tópico, que nós não devemos jurar pelo céu e pela terra, nem usar o nome de Deus em vão, nem precisar ficar usando o nome, colocar o nome do céu. Eu juro por Deus. Eu juro, tem pessoas que juram pelo filho.
Eu juro pela minha mãe. Nossa, irmãos, quando a gente era novo na escola, quanto que a gente ouvia isso? Dos amiguinhos. Não, eu juro pela minha mãe. Então a gente coloca o nome de outras pessoas, o nome de Deus, algo que é do céu, porque o que é nosso aqui, irmãos? O céu, Deus que criou, a terra foi Deus que criou. Nós somos de Deus. O que é que a gente tem que a gente possa jurar, usar como base para isso? É isso que nós temos que entender. Ter esse temor que a nossa honestidade e a verdade daquilo que nós estamos falando tem que combinar com as ações que eu tenho. Porque não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra. Quando nós estamos seguros na verdade, quando você tem a sua base é a verdade, não há necessidade de juramento, porque você caminha pela verdade. Diante de um Deus, irmão, que está em todos os lugares. Aonde é que Deus não pode nos ver? Que conversa que Deus se ausenta? Porque o Senhor, Ele conhece tudo. Ele vê tudo. Ele vê aquilo que nós não podemos ver. Então, para que jurar falsamente se o nosso Deus, a quem nós devemos o temor, que vê tudo que está no oculto, está vendo a mentira, está vendo o engano? Então, aquele que está inserido no reino de Deus tem que guardar este valor da verdade e da honestidade. Amém, meus irmãos? Vamos aqui para a síntese do tópico 1. O seguidor de Jesus não jura pelo céu nem pela terra. Suas palavras têm o peso da verdade. E que nós, irmãos, possamos resgatar este valor no nosso meio cristão. Né? Porque muitas vezes acontecem tantos escândalos, tantas pessoas que acabam envergonhando, né, o evangelho. E com isso todos, né, pagam, às vezes, perde a credibilidade. Que nós possamos ser daqueles que guardam esses valores, que conservam esses valores, que andam e caminham pela verdade. Ainda que você possa ter um prejuízo, ainda que você possa ser julgado de uma forma, né, alguém te julgar, não ver com bons olhos, mas que nós possamos andar com a verdade. Se eu sei que eu não vou conseguir chegar em tal lugar, que eu não vou conseguir ir para aquele lugar, eu já sei. Então eu não tenho por que eu falar, eu vou. Não vai dar para ir. Não vou conseguir. Quando a gente já põe o talvez no meio, então a gente já não tem certeza se a nossa palavra vai ser cumprida. Então é sobre essas situações, irmãos, que nós estamos aprendendo aqui, que a nossa palavra seja uma só, que nós possamos pensar antes de falar, antes de nos comprometer com algo que nós sabemos que não vamos conseguir honrar este compromisso. Bem, vamos para o tópico 2. Nossas palavras devem ser sim e não. Como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Esta atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Está lá em Provérbios 18, 21. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Vamos ler, meus irmãos, Mateus, no capítulo 12 e o versículo 37. Porque pelas suas palavras serás absolvido e pelas tuas palavras será condenado. Está exatamente escrito assim na palavra do Senhor. O que nos impele a ter cuidado do nosso falar? Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. É estreito, né, irmãos? A gente, como é um ensinamento, tudo que nós estamos aprendendo dentro do Evangelho, né, de Mateus, no capítulo 5 ao 7, a profundidade, irmãos, e a seriedade do que é se comprometer em dizer eu sou um cristão, porque tem que seguir os ensinamentos de Cristo. Então,
Tudo isso aqui faz parte do procedimento de um cristão, de um valor que não pode ser perdido, né? Então Jesus ele foi categórico em dizer que nós podemos ser justificados ou condenados pelas nossas palavras. Então a gente tem que pensar, o nosso falar tem que ser com sabedoria, que como Salomão está dizendo. Por quê? Porque o poder de vida e morte está no poder da língua. Tiago vai falar também, mas lá na carta de Tiago, vai dizer na epístola de Tiago sobre a língua também. O poder do que nós falamos, nós podemos amaldiçoar, abençoar alguém, podemos matar alguém com palavras também, como trazer vida. E o que nós fazemos, irmãos? A verdade, quando você fala a verdade com amor, quando você explica, porque o Espírito Santo ele faz isso conosco, ele nos convence da verdade, que somos pecadores, que nós somos pecadores, que nós falhamos, que nós pecamos e precisamos do arrependimento. Ele não nos engana, ele diz a verdade. E quando a verdade é dita, ela não mata, ela traz vida. Ela nos alinha de novo, ela nos volta aos princípios da palavra. Agora, quando o engano entra, quando entre os falsos ensinamentos, né, que o Senhor, Jesus, Deus é amor, irmãos, mas olha esses ensinamentos aqui que o Senhor está observando. Exige de nós um comportamento, uma mudança. E essa mudança é o que nos mostra se nascemos de novo ou não, se andamos nas práticas do pecado ou não, se andamos de acordo com o mundo ou não. É isso aqui, é o que sai da nossa boca, é conforme o que nós praticamos vai revelar. E o mundo está observando o como nós nos procedemos e como nós falamos. Então, que o nosso falar seja com sabedoria, que o nosso falar seja uma palavra só. Amém, meus irmãos? O sim e o não na vida de Paulo. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos. Em 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 12 ao 24, há o relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como havia planejado. Por isso, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. E Paulo refuta os seus acusadores, opositores, dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. Então, o que nós estamos falando aqui, irmãos, de situações que acontecem, né? Imprevistos, né? Planos que nós fazemos, olha, eu vou viajar o mês que vem. Só que acontece um imprevisto. Você não pôde viajar. Então, não é que você deu uma palavra pensando em não cumprir. Tá? O que Jesus está ensinando aqui é do sim, mas sabendo que é o não, o engano por trás das palavras. E por isso que tem que ser o sim ou o não. Aqui no caso de Paulo, ele também foi julgado. Né, os opositores de Paulo também o julgaram, porque ele prometeu ir várias vezes, planejou ir várias vezes e não conseguiu, ele foi impedido. Então aproveitaram dessa situação para acusar ele de falar mentira. E Paulo ele se defende dizendo que ele não estava falando, é uma pessoa que estava dizendo um sim, olha, eu vou, mas eu já estou pensando em não ir, eu sei que eu não vou. Não era isso que acontecia. Até porque, irmãos, a gente faz planos, nós nos planejamos, né? A própria palavra diz, o homem faz planos, mas do Senhor, da boca do Senhor, é que vem a direção. Então, há coisas que você vai planejar, que você vai pensar em fazer e não vai dar certo. Não é sobre isso, por isso que há esse exemplo aqui neste tópico. Não é sobre coisas inesperadas que acontecem, que a sua palavra acaba não acontecendo aquilo que você disse que ia acontecer. Situações inesperadas. Mas o ensinamento é que Jesus está dizendo, não é isso. Isso aqui são coisas da vida e situações que muitas vezes planos que é feito e algum impedimento aparece.
tá? Mas é sobre uma vida de pessoas que não têm a verdade em suas palavras e fica usando de juramentos falsos, dizendo um sim, sabendo que não é aquilo, essa mentira e esse engano nas palavras que Jesus está dizendo, que aqui Paulo refuta, não é isso que eu estou fazendo, né? O apóstolo Paulo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 23. Deus, que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los, e declarou a todos que sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo. Entendeu, meus irmãos? Eu quero que fique bem claro essa diferença e o porquê nós estamos falando dessa situação de Paulo como exemplo, tá? Que é de um plano, de algo que ele disse que ia e não deu para ir, aconteceu imprevistos, ele foi impedido, tá? Isso são planos que acontecem situações da vida que até o próprio Senhor, muitas vezes a gente faz os planos e tem que voltar atrás nos planos, não porque você desonrou de propósito a sua palavra, não é isso. Situações inesperadas, tá? Outra coisa é o que a gente está aprendendo desde o começo, jurar falsamente, falar palavras que você sabe que não vai cumprir, um sim que você sabe que é um não, mas você usou de engano com as palavras. E sobre o engano, sobre a mentira, no usar o juramento, né, que é algo que não é bíblico, você não deve fazer nem pelo céu nem pela terra, nem usar o nome de Deus em vão, né, irmãos? E cuidar disso, nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente vai falando e vira uma rotina, né? A gente fala assim, não, eu juro por Deus, o sangue de Jesus tem poder. Então a gente tem, às vezes, coisas que a gente está acostumada a falar e que a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, porque o nome de Deus também não pode ser usado em vão, né? Continuando aqui, meus irmãos, da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor, que foi o que aconteceu, né, meus irmãos? Como nós estamos falando aqui sobre a situação de Paulo, né, que estava falando aos coríntios que ia os visitar, mas foi impedido. Então, aqui no tempo oportuno aconteceu. Então, é diferente, como eu já disse, do que nós estamos falando do que Jesus está ensinando, né, sobre o sim, sim, não, não. Aqui foi uma eventualidade, algo que aconteceu inesperado que impediu ele de cumprir a sua palavra, né? Agora nós vamos aqui para o que é passar disso é procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. E é isso que Jesus está ensinando, né? O sim, sim, não, não, e o que passa disso, né? Outra argumentação é procedência maligna, né? Como se estivesse ali dando volta nas pessoas, né? Fazendo promessas que sabe que não vai ser cumpridas. Então é isso que nós aprendemos aqui nesse tópico 2, o que é que Jesus estava querendo dizer, ser sim e ser não. E a síntese do tópico 2 é: as palavras dos seguidores de Jesus devem ser precisas e assertivas. E agora nós vamos para o tópico 3, honestidade com as nossas palavras. O que é a palavra honestidade? Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo e justo. Jó foi descrito como um homem honesto, né? O próprio Deus testemunha de Jó.
Em Atos, temos a descrição de Cornélio como um homem reto e honesto. Está lá em Atos, no capítulo 10 e no versículo 22. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. E é isso, irmãos, que o Evangelho, o encontro com Jesus faz nas nossas vidas. Ele muda todo o nosso interior, todo o nosso pensamento, a nossa mente, a forma com que nós vemos as situações da vida diante da palavra de Deus, Como eu já disse em outros momentos, que como Jesus disse para Nicodemos, que é necessário nascer de novo, é um novo pensamento, um novo procedimento, tudo isso vai se alinhando com a palavra de Deus, que é a nossa base, É o nosso livro de regra e fé e prática que nós, como cristãos, devemos seguir. Então, esses ensinamentos que o Senhor está nos dando através dessa revista, para nós guardarmos os valores do reino, porque aqueles que são do reino, aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, a honestidade faz parte do seu caráter. Ele anda na verdade, anda na honestidade. E é isso que Jesus está enfatizando, irmãos, ao longo dessa lição que nós estamos aprendendo. É sobre isso, que quando você é honesto, quando você é verdadeiro, não há necessidade de você estar jurando e colocando nada em juramento, porque a sua palavra tem que valer e tem que ser honrada. Amém? É possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Na vida daquele que o Evangelho entrou, houve transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como hábito. E aqui eu paro um pouquinho, irmãos, porque existem pessoas que fazem da mentira uma prática tão cotidiana, tão habitual, que acaba acreditando, se torna até patológico, porque ela mente e passa a acreditar na mentira que ela está contando. Então, é uma prática que nós, como cristãos, não temos que ter. Se torna um hábito, e isso não é condizente com a palavra de Deus, porque a mentira, o próprio Jesus vai nos dizer que o diabo é o pai da mentira. Então, quem tem esse caráter, essa linha de conduta, não tem parte com Deus e com a sua palavra, está sendo conduzido e guiado pela sua carne, e o próprio diabo foi um enganador, Ele enganou os anjos lá no céu, que se tornaram demônios, foram jogados, lançados do céu junto com ele, e ele é o pai da mentira. Por isso que Jesus disse isso. Então nós não temos parte com o diabo, nós não temos parte com a mentira, nós temos parte com a verdade, porque Jesus disse que ele é a verdade. Deus é verdadeiro, Deus não muda, e o Espírito que habita em nós, o próprio Jesus disse, lá no Evangelho de João, no capítulo 16, que o Espírito que habita em nós é o Espírito da verdade. Então, aquele que anda com o Espírito, irmãos, ele sempre estará na verdade. E uma vez a sua vida estando na verdade, você tem que estar tranquilo contra qualquer acusação que possa vir sobre a sua vida, porque a verdade, ela sempre aparece. Não tem como esconder a verdade. As pessoas podem tentar por um tempo esconder uma verdade, mas ela aparece. Agora, a mentira, irmãos, também pode até ser encoberta, porque o diabo, ele ajuda a fazer, irmão, a você se enrolar no pecado, mas ele não ajuda a esconder, Então, logo é descoberto. Então, quem anda na verdade, fique tranquilo, que mesmo passando por algum tipo de injustiça, você está tranquilo com Deus, porque Deus justifica, é o Senhor que nos justifica, Porque o Senhor mesmo, ele gosta da verdade e ama a verdade de uma maneira ou outra, irmão. Como a palavra diz, não tem nada nesse mundo que está encoberto ao olhar do Senhor, As coisas estão nuas e patentes diante dele. Então devemos andar na verdade, porque nós teremos paz no nosso coração e estaremos agradando ao Senhor, porque é isso que a palavra dele está nos ensinando. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira, com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante, que é o respeito pela verdade.
O verdadeiro discípulo de Cristo, que faz parte do seu reino, é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias-verdades, através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência, que está lá em João capítulo 14, o versículo 6. E os que vivem nele são honestos em tudo. Em seu falar é sim, sim, não, não. Então, meus irmãos, aquele que anda com o Senhor, a palavra é uma só. E dando testemunho, como nós podemos dar esse testemunho, irmãos? Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter. Ela é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que o tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. Está lá em Provérbios 21, versos 8. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Vamos ler, meus irmãos, a carta de João, 3 João, só tem um capítulo, então é o versículo 4. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Olha que bênção, irmão. Não tem coisa maior para o Senhor, alegria, do que ver os seus filhos andando na verdade. Aquele a quem nós ensinamos também andando na verdade. Né? Não tem como a gente ensinar um caminho de Deus baseado em mentiras ou distorções ou meias verdades, né? É a integridade, esse testemunho é que atesta, irmãos, que comprova que nós somos representantes de Jesus aqui na terra, do reino de Deus aqui na terra. Então não tem comunhão a luz com as trevas e não tem comunhão verdade com mentira. Deus não tem comunhão com o pecado. Né? Deus, ele nos perdoa das nossas falhas, dos nossos pecados, através do sacrifício de Jesus, mas a sua palavra e o seu ensinamento é para uma mudança de vida, uma mudança de postura. Ainda que o mundo ao redor, irmãos, está se corrompendo dia a dia. Os valores de educação, valores morais, éticos, né, que a nossa sociedade é baseada para um bom convívio, têm se perdido. Mas nós seguimos a Bíblia, né, meus irmãos, que é onde está contida a verdade de Deus, e esses valores nós precisamos conservar, manter, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Irmãos, então vamos recapitular aqui rapidamente. Então, no tópico 1, nós falamos sobre o que é a lei do juramento, porque continha na lei de Moisés, na lei de Deus, sobre o juramento, que era para ser algo benéfico, para atestar aquilo que a pessoa estava dizendo e que ela ia cumprir aquilo que ela estava prometendo. E nós vemos no Antigo Testamento os tipos de juramento, era levantar as mãos aos céus, né, e fazer o juramento, e também a mão debaixo da coxa, que eram alguns juramentos excepcionais que aconteciam, a mão debaixo da coxa, para que aquela pessoa que fizesse o juramento ficasse comprometido em realizar aquilo que foi pedido ou que ela disse. Então, depois disso, foi vindo algumas mudanças da forma de fazer o juramento para não haver esse comprometimento com a verdade. Então, era um juramento feito, vamos dizer assim, irmãos, uma forma simples de entender, da boca para fora, mas dentro a pessoa sabia que aquilo que ela estava falando não era uma total verdade, então ela ficava descomprometida das consequências que o não cumprimento do juramento exigiam, né? Então aí Jesus usa este texto, né, do Antigo Testamento para ensinar os seus discípulos, aos seus servos, que aqueles que estão andando segundo os seus passos não devem cometer e não haverá necessidade de fazer um juramento se a sua palavra for honesta, verdadeira. Se você tiver um caráter transformado, a sua palavra vai ser sempre sim ou não.
não vai haver necessidade de juramento, porque aqueles que andam com Cristo têm a sua vida transformada, né? São atentos às palavras que saem da sua boca, são atentos ao que estão falando, ao que estão se comprometendo, né, irmãos? Porque nós temos que pensar, quando nós vamos votar, fazer um voto também ao Senhor, no que eu estou votando é possível, é difícil, né? Porque tudo aquilo que nós nos comprometemos com o Senhor, nós sabemos que é algo difícil, mas não pode ser impossível de eu prometer algo que eu não vou conseguir cumprir, ou eu dar a minha palavra a alguém, ou ao prometer algo e comprometer com algo que eu sei que eu não vou conseguir realizar. Então a nossa palavra como cristão tem que ser o sim e o não. E é isso que Jesus colocou como ponto muito importante, irmãos. Ele falou sobre como o cristão tem que ser, como um casamento tem que ser. Ao longo da nossa revista, nós vamos aprender tantos pontos importantes desses valores que o próprio Jesus, irmão, foi ensinamento dele direto. Um dos mais lindos, irmãos, e profundos do que é a graça, o que é o evangelho da graça, ele está aqui. Do que é o caráter e o comprometimento de quem faz parte do seu reino, de quem teve um novo nascimento. São essas considerações que nós estamos fazendo em cada lição desta revista. E o como é importante, irmãos, os irmãos acompanhar, compartilhar, dividir esta lição, esta revista, cada ensinamento que é dado, porque isso, irmãos, vai nos ajudando a cada dia a melhorar, a crescer diante do Senhor, a agradar o coração do Senhor e deixar as obras da carne, deixar tudo aquilo que não faz parte da palavra de Deus e que não condiz mais com a nova conduta, com o novo e vivo caminho que Jesus nos abriu através da sua graça. Que nós possamos, meus irmãos, guardar cada ensinamento, cada dia uma renúncia, irmão, da nossa carne, porque a nossa carne, ela sempre vai tender para as coisas que desagradam a Deus. Mas o Espírito Santo, que é dado a nós, que habita em nós, ele nos ajudará em tudo, nas nossas dificuldades. Há pessoas que têm dificuldades para deixar a mentira, tudo que vai contar, cada conta aumenta um ponto, né? É um ditado assim. Isso tudo tem que ser abandonado, tirado da nossa vida, eliminado da vida, porque é de acordo com a palavra do Senhor e desse ensinamento. Amém, meus irmãos? Vamos para a síntese do tópico 3. As palavras dos seguidores de Jesus devem apresentar retidão e honestidade. Devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários, que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, e até a próxima aula.